Ok, então, saudações a todas as pessoas que estão remotamente conosco neste encontro. Muito boa noite ao nosso convidado Vinícius, mais uma vez. E é uma grande satisfação ter você aqui com a gente, Vinícius, hoje, assim como todas as demais pessoas que nos acompanham, que estão presentes. Tá? Para quem está conosco pela primeira vez, o programa Diálogos no LAI é um evento de extensão universitária do Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal, nós chamamos de LAI, que é vinculado à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a FMVZ, da Universidade de São Paulo. E nós ficamos no campus Fernando Costa, na cidade de Pirassununga, no interior de São Paulo, tá? Nosso objetivo ao promover os diálogos é proporcionar a toda e qualquer pessoa interessada um momento agradável de divulgação de conhecimento, de troca de experiências, de vivências e de pontos de vista que nós entendemos poderem contribuir para o desenvolvimento das nossas pessoas, das nossas carreiras e da nossa sociedade. O encontro de hoje também é promovido pelo curso de especialização MBA USP-FMVZ no mercado PET. Então, gostaria aqui de deixar minha saudação também, meu abraço para todas as nossas alunas e alunos do nosso MBA que eventualmente estejam aqui conosco, tá? O meu nome é Augusto Halbergameiro, eu sou professor da FMVZ e um dos pesquisadores do LAI. Então, eu gostaria de convidar o nosso colega Vinícius, que já está conosco, Vinícius Pérez dos Santos, para falar com a gente hoje sobre o tema que nós colocamos numa forma de uma pergunta, né? Então, como os VETs podem acolher tutores enlutados. Assim, de forma muito rápida, eu vou apresentar o Vinícius. Depois, Vinícius, eu queria te deixar à vontade para você falar um pouquinho mais sobre você, sobre a tua carreira, teu trabalho, tá? Mas o Vinícius, então, Pérez dos Santos, ele é médico veterinário, formado pela nossa escola, o que nos deixa também muito felizes, tá? É formado pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, ele é especializado em cuidados paliativos e atualmente ele é responsável pelo serviço de cuidados paliativos do Hospital For Cats. Imagino que seja assim que fale o nome do hospital, senão você já fique à vontade para me corrigir. Meu caro, muito obrigado por você estar aqui com a gente, por ter aceitado esse convite, tá? A gente sabe que você é um especialista nesse tema, é um tema que vem ganhando uma importância enorme, né? Por motivos que a gente vai conversar aqui certamente, mas assim, seja muitíssimo bem-vindo, fique à vontade e a gente vai conversando aí. Todas as pessoas estão convidadas, né, para interagirem com você. Boa noite, Vinícius. Boa noite, professor. Boa noite para todas, para todos que estão aí. Estou muito feliz. Foi um convite que me deixou bastante feliz, porque a oportunidade da gente poder, de alguma forma, voltar a entrar em contato com a escola, sempre que possível, né? Hoje, eventualmente, eu participo uma vez por ano de uma aula da disciplina de deontologia, de aulas para os residentes. E aí esse convite também me deixou muito feliz, porque é uma sensação de manter vínculo com a escola, de alguma forma, devolver e retribuir o que a escola entregou para a gente e continua entregando para a sociedade. Acho que a gente sente que nunca a gente vai ter conseguido retribuir totalmente, porque a gente é quem a gente é por causa de vocês, né? E a história com o Gameiro, assim, para quem dentro da graduação estava muito ansioso para iniciar o ciclo das clínicas, né? O semestre em Pirassununga é um semestre que você está querendo voltar para São Paulo e começar a clínica, né? Não era as disciplinas que eu estava super ansioso para assistir. E aí as aulas do professor Gameiro e os filmes que a gente tinha semanalmente com discussões de temas que transcendiam, né, o assunto técnico que a gente estava lá estudando, era muito gostoso, era um oásis que me ajudava a, a seguir esse semestre. Então, tem um carinho grande pelo trabalho do professor que ele faz na universidade. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Já vi que tem gente conhecida aí na sala, e mesmo que digitalmente, é gostoso reencontrar algumas pessoas aqui. Tenho certeza de que vai ser um bate-papo gostoso.
Muito bom, meu caro. Então, vamos começar, né? Assim, o que nos motivou a te convidar foi a constatação de que realmente, né, a relação, de uma forma geral, ainda não vamos falar do luto, né, mas a relação profissional, médico veterinário e tutor, ela ganha um contorno, né, muito especial nos últimos anos. E por uma questão muito simples, pelo que a gente chama da elevação ética que os animais passam a ter na nossa vida. Então, os animais, né, eles não são apenas os animais de companhia. O que eu estou falando é chovendo molhado, todo mundo sabe disso, mas é só para a gente tentar contextualizar desde o começo, né? Então, assim, hoje, para a sociedade humana ocidental, né, e não apenas, mas os animais têm uma posição ética muito mais importante do que tinha há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos e etc. Acredito que a maior parte de todos aqui vão ser bastante novos, então não vão ver muito essa diferença. Mas quem já tem aí, vamos colocar, de 40, 45 anos para cima, essa diferença é muito nítida, que é o meu caso, por exemplo. Tá? Então, eu me lembro muito bem, na minha infância, tá? E eu já sempre gostei de animais, é claro, mas desde a minha infância eu me lembro claramente que os animais, eles não tinham essa importância toda que eles têm para as pessoas hoje em dia. Tá? Então, hoje, a importância ética, como a gente está chamando, dos animais para a gente é muito maior, dos animais de companhia. Então, isso implica, ali no exercício da profissão de médico veterinário, compreender que ele não está lidando apenas com um animal, ele está lidando com um ente, vamos chamar assim, um vivente, que tem uma importância enorme para aquela família, para aquelas pessoas que levaram aquele animal ali. Tá? Então, a forma de tratar essas pessoas, tá? Ela precisa ser revista, e precisa ser revista, eu diria, com uma certa urgência. Tá? A gente está imobilizado no nosso curso de MBA, então tentando ajudar os profissionais médicos veterinários, não apenas, mas também, a se posicionarem nas suas profissões, no seu trabalho, e uma das coisas que a gente está batendo muito é exatamente nisso. A forma do veterinário tratar os tutores precisa ser revista com uma certa urgência. Porque, do ponto de vista negocial, chamemos assim, quem vai escolher em que veterinário levar, quem vai escolher se aquele tratamento vai continuar ou não, é o tutor, não é o animal. Tá? Então, o relacionamento com o tutor, ele é fundamental em todas as esferas, desde esse lado mais comercial, como um lado mais emocional, que é o que nos traz aqui. Tá? Então, situação muito comum vai ser, então, um tutor enlutado, um tutor extremamente entristecido pela situação do seu animal. E o profissional, ele precisa estar muito bem preparado para lidar com essa situação. E não é uma situação fácil, tá? Então, isso é uma coisa importante, assim, é um relacionamento complexo, e aí se a gente colocar a questão do luto, acho que mais ainda, né, porque envolve muita questão emocional, que é muito complexa no ser humano, mas eu só fiz esse devaneio todo para tentar mostrar para vocês, né, para compartilhar com vocês, como a gente entende de que essa relação veterinário, né, o profissional o tutor, precisa ser revista e com uma certa urgência. E quando se fala de luto, né, como eu acabava de falar, o problema fica mais nítido ainda. Então, meu caro Vinícius, eu acho que se a gente fosse começar com uma pergunta, né, eu gostaria de ouvir a tua opinião sobre o que eu falei. É um pouco exagerado o que eu falei? É isso mesmo? Porque você sabe, né? Eu não sou médico veterinário, muito menos clínico, é claro, né? Não poderia ser, obviamente, mas eu queria que você, então, falasse para nós, você que está ali na clínica todo dia, que você, né, trouxesse um testemunho de se faz sentido o que a gente está trazendo aqui, essa nossa preocupação. Enfim, o que você acha dessa relação vet-tutor, como nós chamamos, e depois a gente pode entrar no luto especificamente. Professor, eu só tenho como discordar de uma coisa que você disse, que foi quando você chamou tudo isso de devaneio. Não há nada de delirante, né, nessa tua narrativa, que é resultante, em primeiro lugar, da observação dos fatos e da realidade, e para além disso, da observação de dados epidemiológicos, incluindo agora pesquisas sociodemográficas do próprio IBGE, Pesquisa Nacional de Saúde, que evidenciam também nos números essa mudança.
E você comentou, né, da época que isso acontece. É lógico que não é algo linear, é uma transição gradativa. Eu estou com 36, né? Você falou aí dos 40 mais. Quando eu entrei na graduação em 2009, tinha acabado de ser aprovada e entrado em vigor uma lei que eu não me lembro se era municipal ou estadual, do deputado Marco Feliciano, que proibia a eutanásia de animais sadios no CCZ de São Paulo. Eu acredito, então, que era uma lei municipal e que gerou um grande frisson, né? Como é comum e esperado que acontecesse, uma vez que a sociedade, não tendo maturidade para olhar para esse assunto de forma preventiva, teve que lidar com esse assunto de forma fazendo uma pós-venção ou uma correção do dano, porque agora que a gente não pode mais, perante a lei, fazer a eutanásia de um animal sadio depois de 3 dias que ele foi capturado e está no CCZ sem ser reclamado, o que a gente faz com esse tanto de animal? E ali eu estava no primeiro ano, me deparando muito ingenuamente com essa revolução, vou chamar assim, né, com esse problema que estava sendo apresentado, porque, inclusive, aqueles animais eram muitas vezes fonte como peça anatômica para estudos em escolas, então isso ia ter muita repercussão. E, principalmente, a superlotação do Centro de Controle de Zoonoses, com isso, uma repercussão em impossibilidade do CCZ de poder retirar os animais da rua porque não tinha mais onde colocar. Logo em seguida, veio, então, o programa permanente de controle populacional de cães e gatos na cidade, através do qual a prefeitura fomentava para que ONGs realizassem mutirões de castração subsidiados pela prefeitura como uma estratégia de controle populacional, entendendo que isso ajudaria a diminuir o problema de situação de rua, de animal abandonado, né? E eu participava dessas discussões na escola. E agora você fazendo essa introdução, para mim faz muito sentido de que está tudo conectado como um movimento social, antropológico, de mudança da nossa relação com os animais enquanto sociedade. Então, a gente desenvolve no primeiro ano de faculdade o projeto Santuário, com calouros que estavam ansiosos para parar de ficar só... Para parar não, né? Mas para, além de estudar só as disciplinas do ciclo básico, poder pôr a mão nos bichos. Então, a gente queria ir lá nos mutirões de castração das ONGs para participar. E aí a gente chegou lá nos mutirões e viu que a população não tinha a menor noção do que estava acontecendo, do que era a castração, de qual que era a importância disso, e o projeto ganhou um cunho de fazer educação para a relação humano-animal e para a guarda responsável, né? Em 2012, eu também estava na faculdade ainda, a gente teve a publicação do Manifesto de Cambridge, com 26 neurocientistas chefiados pelo Philip Lowe, trazendo mais uma problemática, dizendo assim, olha, nessa conferência desse ano, nós avaliamos dados que nos mostram que os animais não humanos têm os mesmos substratos anatômicos, fisiológicos e bioquímicos responsáveis por garantir os estados de consciência no ser humano. E as partes que diferem nos nossos cérebros não são as partes responsáveis pela consciência. E agora começamos a falar de que os animais não são simplesmente seres sencientes, ou seja, capazes de sentir, mas conscientes de si próprios. Então, não é mais isso é aversivo, isso é positivo, eu sinto dor, né? Vem os estudos do Gregory Berns, ali em 2013, 2014, com ressonância magnética funcional, identificando nos animais ativação
nos cães, ativação de áreas do sistema límbico, núcleo caudado, amígdala, responsável por manifestação de sentimentos, né? E, em paralelo ao que estava acontecendo em nível de política pública e de pesquisa, a sociedade assistia isso e dizia assim: o cara precisou estudar isso na universidade para vir falar isso? Eu vejo isso dentro de casa com o meu cachorro. Eu já sabia, né? É o quê? Eu já sabia, né? Eu já sabia. O cara gastou milhões para fazer uma pesquisa. Então, a sociedade já vinha passando por um processo de mudança na relação com o animal, como você antecipou, onde o animal deixa de ser de ter uma função utilitária, né, e passa a ser reconhecido pelas pessoas como um ente querido. Então, no meu TCC da graduação, eu chamava isso dizendo assim, que o status social dos animais, não perante a lei, mas perante a sociedade, estava se modificando. E de maneira que as pessoas passam a dizer: é membro da família, né? É meu filho. Então, teve um gato que eu adotei em 2013, quando eu estava no estágio curricular. Minha mãe adotou, ela não deixava eu chamar de filho, ela falava: é seu irmão, porque ele é meu filho. E sem entrar no mérito, que não é o nosso objetivo, da discussão de antropomorfização dos animais e da repercussão negativa disso, essa relação de filho não é obrigatoriamente algo negativo, na medida em que está falando de um vínculo de afeto. E aí isso tem total conexão, porque a definição de falar o que é luto, o luto nasce como a resposta natural e esperada da ruptura de um vínculo significativo, seja vínculo com um objeto, com uma casa, com uma cidade, com um emprego. Quando você tem um vínculo significativo e aí você tem ruptura desse vínculo, eu experimento luto, que é mais do que uma tristeza, né? Um fenômeno que me atravessa e que gera repercussões biológicas, emocionais, sociais, existenciais, que pode me desfuncionalizar, me desorganizar até a tal ponto de eu não conseguir dar seguimento na minha vida se esse luto for mais complicado do que eu deveria ser, né? E aí a gente já vai entrando, vou deixar para à medida que as perguntas vêm, porque eu sou bastante prolixo e falante, mas numa compreensão da importância de reconhecer, de entender o que é luto, o que é um luto complicado, o que são fatores predisponentes de um luto complicado, o que são medidas preventivas para um luto complicado, porque o cara se forma sem saber nada disso e no primeiro dia que ele pisou ali no hospital veterinário, na clínica, ele vai lidar com isso. E vai começar a buscar de forma autodidata e muitas vezes atrapalhada estratégias para lidar com o contato diário e intenso com a dor e o sofrimento nessa profissão de autossacrifício que a gente escolheu, que eu entro na vida do outro pela porta da dor, não num momento de alegria. Não é um prazer conhecer o Dr. Vinícius Pérez. E aí, quem eu me torno quando eu entro em contato com a dor do outro? Aonde a dor do outro toca em mim? E aí eu não aprendi, então eu vou começar a criar estratégias autodidatas, muitas vezes de defesa e de proteção para conseguir dar conta, e isso vai ter muitas repercussões. Muito bom, meu caro. Você trouxe muitos assuntos aqui. Vamos ver onde que a gente pode pegar. Então, acho que eu começaria pelo teu começo, e que foi exatamente a parte que eu não mencionei, né? Veja como é interessante, né? A gente realmente tem uma visão muito antropocêntrica, né? Eu trouxe uma fala da importância do veterinário em saber lidar com o tutor, pensando na vida do veterinário, no sucesso dele, obviamente, que é o que a gente espera para todos os profissionais. Mas eu não falei nada sobre o animal.
né? Só falei, o animal está ganhando importância ética, etc. e tal. E você acrescenta um assunto muito importante, que é por que o animal está ganhando essa dimensão ética maior. Isso e você falou de antropologia, né? Então, realmente, é uma revisão antropológica do papel dos animais. Isso é muito interessante, né? Até vi aqui que a nossa colega Esther, ela falou do Descartes, né? O Descartes é a grande figura criticada por todos nós que gostamos de animais, né? Porque o Descartes, o grande filósofo Descartes, que inaugura a modernidade para a filosofia, ele diz que o animal não tinha alma, né? Então, é engraçado que o ser humano é um ser insistente, né? Porque, primeiro, a gente, né, fez o desfavor de dizer que ele não tinha alma. Tá? E aí, durante muitos anos, se acreditou que ele não tinha alma. Depois, até se reconheceu que, não, tudo bem, ele pode ter alma, mas ele não tem racionalidade, não tem razão. E eu sempre digo, eu aprendi isso na escola, o meu professor dizia, o que diferencia os animais humanos é que nós somos racionais, eles são irracionais. Então, primeiro a gente tirou a alma, tentou tirar a alma, depois a gente tentou tirar a racionalidade, e depois a gente viu que também não dava para tirar. Disse, não, mas então, na verdade, eles não têm sentimentos. E aí, de novo, a ciência vem e mostra que eles são sencientes. E aí ficou, então, mas tudo bem, então eles não têm consciência. A última tentativa, eu acho, né, dos negacionistas, vamos chamar assim, é tentar negar a consciência aos animais. Porque a consciência é um aspecto que é muito intrínseco do ser humano, mas não é só do ser humano. Então, como você bem nos lembrou com o Manifesto de Cambridge, né, a ciência está tentando, digamos assim, fazer justiça e dar de volta a consciência dos animais. Então, sim, eles têm alma, eles são racionais, eles são sencientes, eles são conscientes. E por que eu estou falando isso? Eu acho que foi muito bom você trazer, porque isso explica, né, essa compreensão humana de que isso acontece, nos explica, então, a maior preocupação que a gente passa a ter com eles. Tá? Então, isso é uma coisa importante da gente contextualizar. Só que daí você trouxe outra coisa muito importante, que talvez nem todos tenham parado para pensar, que o luto não é só a perda de um ente querido, tá? Do ponto de vista da psicologia. O luto é o que você falou, é uma perda de um vínculo significativo. Inclusive, não precisa necessariamente existir morte para ter luto, certo? Então, por exemplo, sei lá... O término de um relacionamento. Exatamente, eu ia dizer exatamente isso. O término de um relacionamento, você se afastar muito de um filho teu que, sei lá, foi morar longe, que talvez seja o meu caso. Então, assim, o luto, foi muito bom você ter trazido, ter pontuado isso, né? Então, o luto é a perda, é o rompimento de um vínculo emocional muito significativo para o ser humano. Então, isso é uma coisa muito importante, tá? Então, gostei muito dessa colocação tua, tá? E aí, só para a gente ilustrar, talvez um pouco melhor, a importância que o luto tem hoje, no último DSM, que a gente diz, né, o DSM é o manual dos transtornos mentais, digamos assim, tem dois, tem a CID e o DSM, né? O DSM, sua última versão, que é a quinta, se não me engano, o DSM reconhece o luto prolongado como uma doença, como um transtorno mental. Ele diferencia o luto que você chamou, acho que de comum, ou você chamou de alguma coisa, né? O luto... Complicado, talvez? O luto... Não, o simples. Você chamou de algum outro... Você chamou do complicado e o outro... Seria simplesmente luto. O luto, vamos chamar assim... complicado. Tradicional, tem um prazo, né? Depois eu até posso checar quantos dias são. Mas quando passa de uma determinada situação que leva a um problema de fato, de mal-estar muito grande no ser humano, ele já é um transtorno reconhecido na psicologia. Chama luto prolongado, tá? Que isso aqui é uma depressão, na verdade. Então, realmente é um problema muito sério, né? Mas, assim, você falou outra coisa muito importante, eu acho que a gente pode seguir por aqui, que o veterinário, quando ele se depara com a situação, ali na clínica, né, ele vê o nível de seriedade que é isso, ele vai atrás de uma solução. Você chamou de autodidata, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente pode seguir por aí, né? Assim, porque a gente sabe, e tudo bem que eu seja professor de uma escola de veterinária, mas aqui a gente é completamente aberto a discutir qualquer coisa. Na minha forma de ver, a escola, talvez não só a nossa, talvez todas, na minha forma de ver, e obviamente isso pode ser questionado, ela não prepara o profissional para lidar com essa situação.
tá? Ela não prepara o profissional para lidar com essa situação. Aliás, não só com essa situação do luto, mas eu acho que com muitas outras situações. A nossa formação no Brasil de veterinária ela é muito tecnicista, muito tecnicista. E ela dá pouco enfoque a essas questões de humanidades, né? E aí, na prática, o colega, o profissional, ele se vê na necessidade, como você falou, de ele ir atrás de recursos por si próprio, né? Autodidata. E isso me preocupa um pouco, né? Porque a questão do luto para humanos é uma das questões mais complicadas da psicologia. Então, mesmo para quem estuda isso, do ponto de vista da psiquiatria, do ponto de vista da psicologia, é uma das questões mais complicadas, mesmo para quem tem isso na sua grade curricular. Aí eu fico imaginando o veterinário, que nada disso tem, ou quase nada disso tem, como que é maior ainda o desafio para ele. Tá? E, de novo, né, não querendo insistir nisso, mas o cachorro que você leva no veterinário, ou o gato, ou alguma outra espécie de pet, ela tem o mesmo nível de importância que um ente da família, que um filho, em alguns casos até mais, né? Alguns criticam isso, mas enfim, cada um com seus cada uns, mas em alguns casos, sim, até eventualmente mais, né? Então, é um filho. Então, isso que a gente tem dito muito, assim, você está preparado para atender o filho de alguém? Entendeu? Porque é o filho da pessoa. Então, de vez em quando eu sinto assim que eu acho que alguns não se ligaram no tamanho da importância disso. Eu sou um super defensor da profissão, ainda que não seja veterinário, mas eu acho linda a profissão, né? E eu sempre digo, essa profissão é maravilhosa, porque ela atua em muitas frentes. E essa profissão, hoje em dia, ela está muito mais importante exatamente por causa desse ponto. Porque você está lidando com um ente, é o filho daquela família. Então, assim, você tem que estar muito bem preparado para lidar com isso, tá? Então, assim, para o seu bem, porque eu acho que a gente pode depois conversar, Vinícius, tanto, porque a gente conversou quando a gente estava combinando a tua participação, a gente falou da questão do mal-estar do veterinário. A gente não está só falando do tutor, mas do veterinário, porque o veterinário também é difícil lidar com a questão da morte dos animais, etc. e tal. Então, na verdade, veja, você tem o problema da morte em si do animal e como lidar com o tutor. Então, na verdade, a gente até podia separar, talvez, em dois grandes problemas. Ou seja, como que você se trata, digamos assim, né? E porque veja bem, como que você vai acolher, que é o título da nossa conversa, como você vai acolher um tutor enlutado se você tem dificuldade de lidar com a morte de um paciente teu? Então, assim, me parece, tá, que é uma questão muito complexa, talvez mais complexa do que muitos colegas, eu acho que já perceberam, tá? Então, assim, para a gente dar uma sequência, assim, eu não sei se você quer falar primeiro do mal-estar do veterinário ou do mal-estar do tutor, o que você prefere? Eu quero falar muitas coisas. Então, fique à vontade. Pessoal, e só para lembrar, tá? Fiquem à vontade, nos ajudem aqui, para não ficar só um ping-pong, tá? Vamos aumentar, fazer um time de vôlei aqui, outros jogando. Então, por favor, tem alguns comentários no chat, eu já vou ler, mas quem quiser também levantar a mãozinha, abrir o microfone, fique à vontade, tá? Para interagir com o Vinícius. Vamos lá, meu caro. Eu não fiz anotações aqui, mas vou tentar pontuar algumas coisas. Estou me sentindo como você que foi ouvindo eu falar e assim tem vários pontos importantes que abrem mais parênteses, né? Um pequeno parêntese, né? Quando a gente fala de tentar suprimir aos animais o reconhecimento de uma alma, e que fique claro aqui que a gente fala com bastante tranquilidade isso, porque em absoluto esse reconhecimento não pressupõe qualquer conexão religiosa, né? A gente está falando de, para além de ser algo meramente material, existia ali algo que dá vida, que quando não está mais vivo, não está mais ali, a essência do que faz aquele indivíduo ser ele, a própria consciência. Sabe que essa estratégia, né, de suprimir o reconhecimento, ou vamos dizer assim, o direito, porque o homem, e aqui não estou usando o homem como metáfora para ser humano, é o homem mesmo, se acha no direito de decidir quem tem direito. Então, decidir que os animais não têm direito à alma é uma estratégia de opressão que também foi utilizada não só para os animais, né? Foi utilizada para os negros para escravizar, foi utilizar as mulheres até certa época da história não tinham também alma, né?
Então, cabe dizer aqui que essa é uma estratégia de opressão, porque se não tem alma, eu posso usar, né? Posso fazer o uso disso. E o Philip Lowe fala isso no Manifesto de Cambridge. Ele fala assim: a sociedade agora terá que repensar as suas leis e a sua relação com os animais diante desse entendimento. Bom, com relação à definição do luto, essa definição ela muda frequentemente, a própria categorização no DSM muda, e não é por falta do que fazer do povo que coordena isso, porque há uma preocupação grande dos profissionais que estudam o luto de desconectar uma visão de patologização do luto, né? Então, muitas pessoas acreditam que estar triste, estar deprimido porque alguém morreu é errado. Você tem que tomar um remédio, você tem que melhorar, né? E eu disse que o luto é uma consequência natural e esperada da ruptura de um vínculo. Então, não é um problema estar de luto, né? Essa classificação que tenta se fazer, que já foi chamado em outros tempos de luto patológico, né? E aí falaram, putz, essa não é boa, porque não é que esse cara tá doente, ele tá sofrendo, tá com sofrimento, num nível que realmente faz mal e afeta a vida mais do que de forma não saudável. Aí mudou de luto patológico para luto complicado, né? E agora a nomenclatura mais recente é transtorno de luto prolongado. Então tá dizendo assim, não é que você está doente, não é que tem algo de errado com você, é que o que deveria ser elaborado num tempo mais curto, em você está se prolongando a repercussão disso, né? E assim, você falou da nossa formação, a formação básica do psicólogo não o prepara para lidar com luto. As estatísticas evidenciam que 3 a cada 10 pessoas que vivem uma perda vão experimentar essa vivência de um luto mais prolongado. E para essas pessoas, a recomendação é uma psicoterapia especializada. Então, são psicólogos especializados em terapia de luto, porque o psicólogo que não é especializado também não dá conta dessa contingência, que não tem uma força. Claro, né, tô falando de modo geral, tem profissionais e profissionais, o cara às vezes não é especializado, mas entende muito do assunto e tal, mas de modo geral, né, dado esse grau de complicação que desfuncionaliza a pessoa, e aí ela não consegue reconstruir vida em volta da perda, que é o que a gente faz na elaboração do luto. Você nunca vai deixar de sentir saudade. Há um grande estudioso do luto, o Parks, ele é um psicólogo inglês, já falecido, ele diz que o luto é o preço que se paga por amar. É a moeda, né, que se paga. E essa frase faz muito sentido para mim, porque sendo uma dor que dói tanto, eu falo, para doer tanto, tem que ter um benefício. E aí, então, o benefício houve amor. O único jeito de eu não sentir essa dor é não criar vínculos e não amar, o que não me parece uma opção melhor, viver uma vida sem amor e sem vínculos. Mas eu trouxe essa definição porque o amor nunca vai acabar. Depois que morre, você ama para sempre. Então, a saudade também nunca vai acabar. Mas o que a gente faz é reconstruir vida em volta da dor. Reconstruir a sua vida na ausência. E o luto prolongado é uma dificuldade de reconstruir a vida na ausência, então a tua vida fica disfuncional por um tempo prolongado, né? E aí, falando da nossa formação, eu sempre trago essa reflexão que nasce aqui dentro para discutir com os alunos nas aulas, que está tudo também sustentado na nossa forma de entendimento de saúde,
né? Então, as ciências médicas, as ciências da saúde, elas são constituídas sobre um paradigma que vem a ser, né, um consenso num determinado tempo e espaço da história, que não é contestado e que é usado como base para construir conhecimento em cima dele, como, por exemplo, o paradigma do geocentrismo, o Sol gira em torno da Terra. Não dá, só que aí esse paradigma começa a ter anomalias, são teoremas que não se encaixam no paradigma, né? São anomalias. E em filosofia da ciência, diz-se que quando você tem muitas anomalias, isso clama por uma revisão do paradigma, que em filosofia da ciência é chamada de revolução científica. O nosso paradigma, ele está sustentado num binômio, saúde e doença. Aí eu peço para os alunos definirem o que é doença. Ah, é quando você não está com saúde. E o que é saúde? É quando você tem alguma doença. Mas define doença. E é difícil, porque a doença é algo abstrato, é uma abstração, né? Então eu falo para os alunos assim, você não pegou ônibus com a peritonite infecciosa felina, né? O linfoma não veio sentado do teu lado no avião. E se você mandar uma lâmina de linfoma de 2 pacientes que você atendeu para o patologista, se ele olhar as 2 lâminas, é muito possível que as 2 sejam idênticas. Agora, o que vai ser a expressão do linfoma, a experiência de ter linfoma na Lili e no Lulu, e o que vai representar a experiência de meu gato ter linfoma para a família da Lili, para a família do Lulu, isso vai ser uma experiência completamente única, que não está lá na lâmina do patologista, que não aparece no exame de sangue, não aparece no ultrassom, né? Então, a doença é essa abstração. Mas por que eu estou fazendo essa minha abstração? Porque, de forma didática, para a gente ter um norte, a gente escolheu, né, chamar o que não está equilibrado no corpo de doença, é um consenso, e a gente constrói o entendimento do fazer medicina buscando entender a etiologia da doença. Então, todas as aulas de clínica e de patologia são fisiopatologia, etiologia e diagnóstico, que vai se valer de anamnese, exames complementares para fechar um diagnóstico, para achar qual é a conduta médica ou cirúrgica que corrija a causa disso, né? E aí você se seduz, você entra na faculdade, você começa a aprender sobre as células, as reações moleculares que as mantêm vivas, os tecidos, os sistemas orgânicos e a perfeição dessa máquina biológica. Aí você começa a aprender que você passa a chamar o vômito de êmese. O tutor fala, ele não está comendo, você fala anorexia. Aí você começa a aprender epistaxe, petequias, equimose, sufusões. Aí você vai para a cirurgia, aprende os tempos cirúrgicos, diárese, hemostasia, diérese, síntese. Aprende a diferenciar uma pinça Bacchus de uma tesoura Metzenbaum. Aprende um monte de nomes. Mas esquece da pessoa. Você acredita que todo esse conhecimento é muito sedutor. Uhum. E aí, quando você chega na frente do teu paciente, se você não sabe o nome dele, de nada valeu. E quando o teu paciente morrer e você tiver que dar essa notícia para a família, diante de tanto vocabulário rebuscado que você aprendeu, você não encontra uma única palavra para dizer diante dessa situação. Então, eu estou convencido de que a medicina não é uma ciência biológica, é uma ciência humana, que se vale de conhecimentos biológicos, mas, acima de tudo, é um ato social, né? De cuidar do outro no seu momento de dor e de sofrimento. Então, é indispensável aprender a clínica. E eu sou um apaixonado por semiologia, mas é insuficiente. Se eu não souber o nome do meu paciente, se eu não souber quem ele ama, por quem ele é amado, o que faz ele ser tão especial, né? E aí, especialmente na hora juntando aí a temática de morte e luto, né? Na hora do não tem mais o que se fazer, segundo a minha visão, que meu trabalho é curar,
eu me vejo de mãos atadas, eu me frustro, eu me entristeço. Vem o meu luto da morte daquele ideal de que eu ia salvar vidas, né? Meu luto de tristeza de perder o paciente, o luto da família. E aí? O que a gente faz com tudo isso? Desafio enorme, né? Então, você falando assim, me deixa mais preocupado ainda, porque é um desafio muito grande, né? São muitas questões envolvidas, muitas pessoas e viventes envolvidos, né? O profissional, o tutor, a família como um todo, o animal. Então, é muito ator envolvido nisso, né? Então, muito legal. Nossa, você vai falando, eu vou me lembrando de um monte de coisa, mas eu vou tentar não manipular aqui o microfone, tá? Então, eu vou tentar dar voz para os outros aqui, Vinícius, tá? Mas, assim, muito legal que você traz. A questão do que é doença, o que não é doença, eu acho que isso aí, só isso aí já dava espaço para a gente falar muitas coisas, né? Mas, Sim. enfim, vamos lá. A Vanessa, então, a gente teve comentários aqui do Sidney, né? Ele meio que ratificou o que eu falei, né? Que houve uma mudança muito grande nos últimos 20 anos, né? E ele já tem 67 anos, então claramente ele vê isso que eu mencionei, né? Então, essa diferença não só na questão como trata enfim, todas as questões de alimentação, tratamento de doenças, cuidados e outras coisas, né? Então, muito legal. Aí a Vanessa, né? A Vanessa fala, nesse sentido, muita da experiência adquirida pelos VETs é oriunda de observação de outros profissionais e copiando práticas que a gente julga pertinente. Ou, como você disse, ser autodidata e ir buscando sobre o assunto. A pergunta dela é até que ponto copiar práticas de outros colegas pode ajudar? Até que ponto é a melhor forma de se fazer uma pergunta, né? Porque ela não perguntou se é certo ou se é errado, ela perguntou até que ponto. Sim, sim. E aí isso dá margem também para fazer muita abstração. Bom, vou tentar responder o mais conciso e objetivo possível. Eu entendo a prática clínica, eu entendo que médico e paciente se conectam através de histórias. E que a prática clínica se faz de encontros, né? E quando eu entro no consultório, eu não e boto um jaleco que para alguns pode ser uma fantasia, para alguns pode ser uma capa de super-herói, para alguns pode ser uma armadura, né? Mas eu não deixo de ser quem eu sou. Eu carrego a minha história, os meus valores, os meus princípios, as minhas crenças, os meus traumas, invariavelmente comigo. É óbvio que eu vou modular tudo isso na relação profissional, mas eu carrego. Da mesma forma que o outro que chega carrega um monte de coisas. Então, para começar, independente de se inspirar em alguém ou não, vamos dizer assim, se eu ler um guidelines que mostra o que nós temos de evidências robustas de qual é a melhor decisão a se tomar diante de uma condição. A própria medicina baseada em evidências tem como um pilar basilar a individualização do paciente. A recomendação não é que você pegue a evidência e aplique cegamente e de forma igual para todos, né? A medicina é uma ciência de incertezas. A gente não tem certeza de nada. Se vai funcionar, se vai fazer bem, se vai fazer mal, se é o certo, se não é o certo. As evidências vêm para reduzir incertezas e fazer escolhas. Mas numa tomada de decisão compartilhada, eu entro com o conhecimento técnico, clarificando para aquele indivíduo quais são as indicações, as contraindicações, os riscos e benefícios, eficácia e segurança. Mas o outro indivíduo, que é especialista na vida dele, é especialista no animal dele, ele entra com os seus valores, os seus princípios, as suas crenças, os seus recursos, as suas possibilidades, e aí juntos nós vamos achar qual é o caminho que faz sentido para aquele indivíduo, juntando o melhor da evidência com o que faz sentido para a vida dele. Só disso já dá para eu dizer que, assim,
não dá nem para você ter um script para copiar de si mesmo. Cada encontro é único. Que dirá copiar do outro? E aí pode ter um grande erro, né? Porque algo que para o outro faz sentido, então vamos supor, se um indivíduo tem uma postura mais dessensibilizada perante a família do seu paciente, como uma estratégia de essa é a forma que ele dá conta de lidar com o entrar em contato com o sofrimento diariamente. E esse é o jeito que ele encontra de suportar isso e de trabalhar bem, ele não está errado. Agora, eu sou igual? Não, para mim pode funcionar diferente. Então, se eu, por outro lado, me permito e transito bem numa relação onde eu crio intimidade, eu estabeleço vínculo baseado em empatia e compaixão, e eu funciono bem dessa forma, nenhum dos dois está errado, né? Então, a resposta eu acho que é autoconhecimento. Aquela frase que eu disse, quem eu me torno quando eu entro em contato com a dor do outro. Aonde a dor do outro toca em mim. Então, vou terminar com... Quem que é? É o... Ai, me fugiu. Conheça todas as técnicas, domine todas as teorias. Aliás, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas. Mas ao tocar Eu outra queria alma lembrar o humana, autor. Ao Carl tocar outra Gustav alma... Jung. Quem? Jung. É o Jung. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma outra alma humana, e aí com licença Jung, né? Seja uma alma canina, felina ou da espécie que for, seja outra alma humana. Essa Acho que frase é essa é a demais. resposta para essa pergunta. Excelente. E aí, faltou uma palavrinha na nossa conversa, quando nós estávamos falando do reconhecimento da consciência, né? E quando a gente estava falando, e quando você começou a falar de que cada contato vet-tutor é uma história, um encontro, faltou a palavra subjetividade para nós até agora, né? Então, assim, a subjetividade humana, que ela é muito, muito nossa, ela não é só nossa, é dos animais também, né? Então, assim, os animais também têm subjetividade. E esse caso que você trouxe, ele é muito interessante, porque e outra frase muito interessante que você falou, que, né, a medicina não é a ciência, é a ciência da incerteza. A gente não tem uma mesma receita de bolo para todas as situações. Tá? Por quê? Porque as pessoas são particulares, elas são peculiares. Então, sei lá, dando um exemplo bem simples, tem tutores que têm mais condições financeiras, outros têm menos condições financeiras. Consequentemente, eles talvez deem tratamentos diferenciados para os seus pets, mas não é por isso que ele goste mais ou goste menos, ame mais ou ame menos. E você, né, como profissional, você não pode impor o mesmo receituário, digamos assim, independente das condições sociais de cada tutor. Quando você traz a tua fala, né, cada um lida, né, suporta de forma diferente, isso é muito do ser humano. Tem gente que fica muito melancólico, tem gente que não quer acreditar que está acontecendo, e a postura é completamente diferente. Então, se o veterinário não tiver a flexibilidade de se moldar diante de cada subjetividade dessa que está na frente dele, ele vai ter muita dificuldade. É diferente de uma doença, né, que tem todo um protocolo, já foi estudado pela ciência, que você tem um tratamento, uma receita de bolo para lidar. O ser humano não é assim. Cada ser humano vai ter sua peculiaridade. E se o veterinário não tiver essa flexibilidade de primeiro compreender isso e conseguir, né, se ajustar nessa situação, nessa história, como você colocou nesse encontro, ele vai ter muita dificuldade de lidar, vai ter dificuldade para ele e ele vai causar dificuldade para o seu cliente, vamos chamar assim, né? Então, é muito interessante essa questão da subjetividade, né? Da necessidade do reconhecimento da subjetividade para que ele possa, então, dar o acolhimento necessário. Então, muito legal isso daí. Me permita fazer um parêntese, quero continuar te ouvindo. Esses dias eu ouvi de uma mulher, muito pesar, falando da subjetividade do animal também, ela me dizia assim, me dói muito querer cuidar dele e ele não se permite ser cuidado.
ele não me deixa, ele não aceita meu cuidado. Isso, e ela falou, isso é o que me tortura. Olha só, Olha exemplo. isso. Então, assim, são infinitas situações, né, em relação, voltando à pergunta da Vanessa, são infinitas situações, né, e a gente não pode esquecer também a subjetividade do veterinário, né, porque, assim, o veterinário também vai ter a sua subjetividade e vai ter questões que ele vai ter mais ou menos dificuldade de lidar, tá? Então, não é só a complexidade do tutor, mas a sua própria, né? Então, isso é muito importante também. Então, vários assuntos. Mas essa frase do Jung é uma frase realmente impressionante aí, né? Muito legal. Tá? Bom, aí a Alessandra trouxe comentários interessantes, que ela fala, né, com luto não só relacionado à morte, então ela vem reforçar o que a gente falava, né? O luto, por exemplo, um diagnóstico de uma doença que levará à morte próxima ou certa, então é outro caso aí, né, outro desafio para os veterinários, então um comentário interessante que ela traz, e de novo ela reforça a dificuldade, né, que os veterinários têm para lidar com isso. A Marcela reconhece também, né, ela fala exatamente, então reconhece a dificuldade, né? Como dar notícia, né? Imagino que esse seja sempre um desafio, né? Como você noticia o tutor em relação a uma situação dessa, né? Eventualmente, se você quiser falar um pouco disso, acho que pode ser legal também. A forma de comunicar, né? A melhor forma, a melhor hora, imagina, melhor contexto, imagina que deva ter toda uma experiência por trás disso também, né? Então, enfim, se você quiser trazer comentários em relação a isso, então, talvez como trazer essa comunicação, né? Gente, já passou uma hora. É até às 9? Ó, assim, nós não temos limites formais, então, Ah, assim, então tá bom. até que horas você... Não, mas vamos impor um limite aqui. Até que horas você acha que a gente pode conversar? Até umas 9, 9, 9 e pouco? Você que define, Conforme estiver fluindo, a gente passa um pouquinho das 9. tá? Mas, a gente tem liberdade aqui, tá? Fique à vontade aí. Eu fiquei preocupado porque eu falei, já foi uma hora e assim, a gente tem um ponto que pode ter atraído muitas pessoas aqui, que é o como lidar, né? Uhum. Como aconselhar, como. Então eu vou até, junto com essa questão da comunicação, da má notícia, engatar também a questão da comunicação diante da morte e do luto, e depois eu fico mais relaxado de que o tema foi abordado e a gente pode devanear pela subjetividade. Tá bem. Então, foi muito bem colocado pela Alessandra que, assim, a definição do que é má notícia, que quando a gente pensa em comunicar uma má notícia, a pior que pode se pensar, e há controvérsias, mas a pior que pode se pensar é a morte, né? A má notícia é uma notícia que muda a tua perspectiva de futuro. Então, a pessoa chega aqui hoje, conecta no link, ansiosa para assistir a aula, e o professor Gameiro fala: infelizmente tivemos um imprevisto, o Vinícius não vai poder participar. Você fala: poxa vida, estava tão ansiosa para essa aula, mas ficou para amanhã. Pai, mas amanhã eu não vou poder. Né? Então, é aquela notícia que muda a tua perspectiva de futuro. Então, um diagnóstico desfavorável, uma falha no tratamento, uma piora de um exame. Eu trabalho em um hospital de gatos. A notícia de que vai precisar internar o gato é uma péssima notícia, né? Todo mundo sabe que o gato vai detestar não voltar para casa e ficar num lugar estranho, e todo mundo detesta receber essa notícia de que o gato vai precisar internar. E aí, quando eu falo de comunicação, né, a origem da palavra também remete à ideia de pôr em comum. Então, a gente falou que nesse encontro de subjetividades, vão ter no mínimo duas subjetividades ali se conectando, únicas. E elas vão tentar assim, fazer uma conexão aqui. Perdi a palavra que eu queria usar, mas vai ter uma área aqui de trânsito entre as duas. Intersecção, será? Uma intersecção, era essa. Vai rolar uma intersecção aqui, então a gente está pondo em comum uma parte da minha subjetividade com a sua.
E a gente tem uma falsa ideia de entender comunicação como sinônimo de informar. Então o colega diz assim, mas eu te avisei que isso podia acontecer, mas eu falei para a senhora. Aí ele fala, nossa, ela não entendeu nada e acha que se comunicou. Na verdade, você informou. E aí, entre o informar e isso ser posto em comum, de modo que o outro esteja no mesmo lugar que você, enxergando da mesma forma, compreendendo da mesma forma que você quis que compreendesse, tem um caminho muito longo e com vários fatores que afetam isso. Então, por exemplo, se eu disse, Dona Sônia, infelizmente as notícias não são boas, confirmou-se a suspeita de um linfoma. Esse é um linfoma de alto grau, né, que requer um tratamento com quimioterapia semanal, que ele precisa vir aqui no hospital para receber essa quimioterapia, e antes de cada sessão precisa fazer um hemograma para avaliar se os leucócitos estão em níveis mínimos, uma vez que a sessão da quimioterapia pode causar um dano à sua medula óssea, diminuir a sua imunidade. Se eu fizer outra quimio em cima, pode ser prejudicial. Então, se os leucócitos estiverem baixos, a gente não faz a sessão. E os efeitos colaterais. E ela tá lá no. Dona Sônia tá parada lá no teu gato tem linfoma. Aquela hora, o mundo dela, assim, você tirou o chão. Ela não tá ouvindo mais nada. E você também não a está ouvindo. Né? O Rubem Alves diz que se comunicar bem não é saber falar bonito, é saber ouvir bonito. E que a gente deveria fazer menos curso de oratória e mais curso de escutatória. Né? E eu ouço o outro no não dito. Eu ouço o olho que marejou. Eu ouço a garganta que engoliu em seco. Eu ouço a Dona Sônia entrando num momento de profunda introspecção. E aí, se eu estou treinado a saber me comunicar efetivamente, que é saber ouvir o outro, então eu poderia ter começado de um jeito, né, diferente. Dona Sônia, nós viemos hoje ver o resultado do exame, né? A senhora lembra por que a gente coletou esse exame? De repente ela vira e fala, doutora, a outra doutora disse que não era nada não, né? Era uma bolinha de gordura. Opa, eu já sei que ela não está no mesmo lugar que eu esperava que ela tivesse. Então eu vou ter que situar de uma forma diferente. Ou ela vira e fala, doutor, podia ser um tumor, né? Então ela já, né? Olha a diferença. Eu saber onde é que o outro está antes de dar a notícia, né? Eu me preparo para dar essa notícia. Meu celular ele não vai estar nem no vibra em cima da mesa, porque se ficar vibrando em cima da mesa é terrível. Ele está desligado no bolso, eu tiro o telefone do gancho, eu fechei a porta para não ser incomodado, eu deixei uma caixa de lenço. Então, teve um preparo. Aí eu tive uma percepção de entender onde é que ela está na fila do pão. Né? Aí eu vou dar essa notícia, né, de forma muito empática e compassiva, dizer, infelizmente, as notícias não são boas. Essa frase que durou 1 segundo ativou o sistema nervoso simpático. Ela teve uma descarga adrenérgica. Ela se prepara para a bucha que vem. Né? Isso é um cuidado. Isso é um ato de cuidado. Né? Aí eu dou a notícia. E aí eu a escuto. Então, infelizmente, se confirmou um linfoma. E eu me calo. E aí eu ausculto a alma. E aí eu vi que ela se emocionou. Eu faço um tempo de silêncio, que é um silêncio que está dizendo não tem nada que eu possa dizer nessa hora e qualquer coisa que eu dissesse é um desrespeito ao seu sentimento. Então, de forma muito amorosa, né, em respeito à sua emoção, eu estou dizendo, é natural e esperado que você se emocione. Porque quando eu não sei o que fazer,
quando eu não estou treinado, quando eu não desenvolvi habilidades, quando eu não suporto a dor do outro, uma estratégia é fugir para o tecnicismo. Então, aquela hora que eu estava falando de quimioterapia, não é que eu não saquei que ela está triste. É porque eu saquei que ela está triste, mas eu não vou deixar isso, não quero entrar em contato com isso aí, deixa eu fugir para o meu lugar de segurança, que é o tecnicismo. Aí eu posso lançar um falso apoio. Não fica assim, dona Sônia, seja otimista. Né? Como assim não fica assim? Você acabou de dar uma notícia avassaladora. Então, esse meu silêncio, ele também está dizendo, essa é a hora que você vai ficar triste. E eu respeito. É legítimo, é esperado. Mas eu estou aqui também. Eu não vou falar assim, eu vou sair para buscar uma água para a senhora, que é outra estratégia de se desconectar do contato da dor. Eu estou aqui. Né? E aí eu falo, tem alguma coisa que você quer me perguntar? Você quer que eu possa continuar falando? Você prefere que eu te dê as informações com detalhes? Ou você prefere que eu fale mais assim, o que a gente vai fazer? A gente também não precisa ter essa conversa agora. Tem alguém que você queira vir, que esteja junto para conversar? Né? Eu percebi que... E aí eu posso nomear, né? Eu percebi que a senhora ficou triste. E dá vazão. Você quer falar alguma coisa? Aí, de repente, ela te solta um... Doutor, aliás, vou contar uma história verídica. A cachorra tinha um pino no joelho, estava mancando. Aí a gente falou assim, o pino migrou. Vamos radiografar. Veio no retorno com a radiografia, era de chapa. Eu botei no negatoscópio uma baita lesão com osteólise lítica e proliferativa, um osteosarcoma. Aí eu me calei ali uns 2 segundos, olhando para aquela imagem, fazendo esse preparo, o telefone, a sala, não sei o que, ia ter que acontecer em milésimos de segundo. Né? E aí eu digo, olha, infelizmente as notícias não são boas. E quando eu dou a notícia, essa pessoa começa a me contar uma história de como a sua vida está passando por um perrengue gigantesco. Eu sou professor universitário, aí eu fui fazer um pós-doc, e aí eu pedi as contas da universidade para ficar na bolsa do pós-doc, eu perdi a bolsa do pós-doc, e agora eu estou fazendo Uber, e tem situação de doença na família. Aí ele diz assim, você acha que toda essa carga negativa pode ter resultado nesse câncer? Quando é que eu, na minha imaginação mais fértil, iria criar na minha mente essa hipótese de que era essa preocupação que ia vir na mente dele quando eu desse a notícia? Se não, perguntando, né? O que você pensa de tudo isso? Tem algo que você queira me falar? Porque ali reside a dor dele. E isso não aparece no raio-x. Né? Então, ouvir, né? O melhor instrumento de um médico é um bom par de ouvidos. Né? E aí eu dou a informação com clareza, dosificada, na medida em que a pessoa tolera, né? Com assertividade, com respeito, com compaixão, né? Dou vazão às emoções, né? E finalizo, então, com eu tirei o seu chão, agora eu preciso pôr um outro chão. Qual é a nossa estratégia daqui em diante? Então, esse é um bom passo a passo para a comunicação de uma má notícia, lembrando que o professor Gameiro já deu a dica aqui para a gente, não tem receita. Né? A consulta não tem script, mas prepare-se, né? Perceba aonde o outro está situado na fila do pão, né? Faça um convite, que é um preparo para essa notícia, em vez de dar ela na lata, dispara um alerta, né? Entregue a notícia com clareza, com compaixão, de forma empática. Perceba, dê espaço para as emoções, nomeie, valide e explore essas emoções, né? E estabeleça uma estratégia de desfecho. Isso vale para a comunicação de más notícias de um modo geral. E, aliás,
se alguém ainda não sacou nessa conversa, a gente não poderia não estar falando de clínica médica, de veterinária. A gente se comunica mal na vida, de modo geral. A gente não ouve o outro, a gente não põe em comum. As nossas conversas são monólogos, no qual o meu momento de silêncio não é para te ouvir, é um intervalo para deixar você contar a sua história, para depois eu venho continuar a minha narrativa. Então, eu falo, olha, nossa, aconteceu uma coisa chata hoje, atendi uma pessoa que foi super grosseira comigo. Aí você fala, eu detesto gente assim. Já, nossa, quando eu atendo gente assim, estraga meu dia. Você já puxou para você. Né? Quando a resposta natural de alguém que está ouvindo o outro é, poxa, amigo, que ruim você passar por isso. Você quer conversar sobre? Quer sair para tomar alguma coisa? Né? Essa é a resposta de alguém que ouviu. A gente não é treinado a ouvir. E essa é uma habilidade de comunicação. Comunicação não é dom, né? É técnica. Então a gente aprende e treina. E aí no luto, então a Alessandra falou assim que o luto é vivido várias vezes. Né? A gente chama isso de luto antecipatório. Então, a notícia de uma doença ameaçadora da vida é uma primeira morte. A Ana Cláudia fala no TED Talk que a gente morre 3 vezes, né? Quando você recebe ao diagnóstico, quando o teu corpo se desliga e quando o teu nome for pronunciado ou quando você for lembrado pela última vez nesse mundo, o que faz muitos permanecerem imortais. Né? Mas então ali morreu a minha perspectiva de que meu animal era saudável e vai continuar comigo por muitos anos, que a psicologia chama isso de mundo presumido, a minha perspectiva de um comercial de margarina, que está tudo perfeito, foi desconstruída ali. Então, morreu alguma coisa, morreu o meu animal saudável, né? E começou uma outra história. O luto antecipatório, ele pode ter repercussões positivas, na medida em que ele me dá possibilidades de eu organizar como é que eu quero viver a vida daqui para frente, até a morte. E ele pode gerar também assim repercussões de eu não sei lidar com isso, eu me afasto, eu não vou voltar no médico, eu não vou repetir o exame, eu não quero ver. Isso é luto. E ninguém é malvado por causa disso. Ninguém está fazendo maus tratos, está sofrendo. Né? Eu preciso saber identificar tudo isso. E aí, a gente conversou sobre fatores predisponentes para um luto prolongado. Existem vários fatores predisponentes. Tem um que a gente já queima na largada, que é um luto não validado, ou um luto não reconhecido, ou um luto não autorizado. Então, quando algum ente querido, humano, da minha família, que é próximo de mim, morre, vão dizer assim lá no hospital: Vini, fica em casa hoje, não vem trabalhar. Isso significa que a sociedade está me dizendo assim: a sua dor é legítima, a gente reconhece a sua dor. E então você pode ficar em casa e não vir trabalhar. Quando o animal morre, não tem isso. Então a sociedade está dizendo: essa dor não é legítima. Você tem que estar pronto aqui para trabalhar. Não vai ficar, é só por causa de um animal? Então, esse reconhecimento social, essa validação, é uma estratégia de suporte para você elaborar o seu luto bem. E a falta dele é um fator predisponente para o seu luto se complicar. E o luto pela morte de um animal, muito embora a gente tenha começado a nossa conversa falando de uma transição, né, do status social do animal perante as famílias, né, ainda é por muitos um luto não validado. Então a pessoa tem que esconder que ela está, ela falar que ela não vai trabalhar porque ela vai visitar o animal que está internado, né? Ela não pode contar, ela tem que esconder. Esse luto não autorizado, ele é experimentado também por exemplo, morte
em relações amorosas escondidas, relação de amante, relação homossexual. É uma relação que não era publicamente reconhecida, você também não pode sofrer publicamente. Perdas gestacionais, que muitas vezes as gestantes ouvem frases absurdas que nem valem ser repetidas aqui, que invalidam a dor que ela está sentindo pela sua perda. Isso são lutos não validados, isso é um fator predisponente. Um luto antecipatório mal cuidado é um fator predisponente. E vários outros. Histórias de perdas múltiplas, perdas traumáticas, perdas de indivíduos jovens, né? E tudo isso tem uma coisa em comum, que é a história do cuidado ou a história da morte, que andam juntas. Então, muitos de vocês que já perderam animais, quando vão contar, dizem assim, né? Ou já ouviram alguém dizer assim, que um dia eu descobri, eu passei a mão e tinha uma bolinha. Aí eu levei no médico, aí fez um exame. Nossa, aquela médica foi um anjo na minha vida, porque se ela não tivesse feito aquele exame, aí ela já descobriu o que era, e aí começou o tratamento, mas ele não passou bem. Aí ele piorou. Aí a gente fez uma tentativa, internou, eu fui buscar um remédio em outro lugar, um remédio caro. Essa é a história da morte e a história do cuidado. E isso é um fator de proteção. Quando eu consigo contar para mim mesmo que houve uma trajetória de cuidado, isso é cuidativo. Então, quando a gente estuda sobre o luto na criança, eu não tenho propriedade para falar isso como autoridade, mas um entendimento, uma livre interpretação, né, é de que, assim, isso fala sobre o luto do adulto também, porque a gente é criança crescida. E aí a gente aprende que para a criança é importante concretude. Não pode ter abstração, porque ela tem mais dificuldade de entender essa abstração. Então, certa vez eu cuidava de um gatinho que tinha 3 anos de idade, internou na sexta-feira com um trombo, não ia operar, ele ia morrer. E a mulher me diz assim: os meus filhos estão com o pai, que eu sou divorciada, eles estão em outra cidade. Se eu entendi o que você está me contando, significa que eles saíram de casa e o amigo deles estava bem. Pode ser que eles vão chegar em casa e não tem mais o amigo deles. Falei, você entendeu certo. E agora? Estou preocupada. Como é que vai ser isso? E aí a gente acionou profissionais, o psicólogo que acompanhava a própria criança, elaborou um plano e eu disse para ela assim, olha, uma coisa que a gente vai fazer é contar para eles, olha, ele ficou doente, ele está aqui no hospital, olha, tem foto, ele está recebendo remédio, ele está recebendo soro, ele está recebendo cuidados, então não é eu saí de casa, não tinha meu gato bem, eu voltei para casa, não tem meu gato. Porque isso no imaginário da criança vira muitas coisas. O que aconteceu? Eu estou sendo punido, ele morreu porque eu abandonei ele, eu fiz alguma coisa de errado, né? Então, quando há e de novo, o adulto faz igualzinho. A minha última gata que morreu viveu 20 anos. Aos 19, ela teve uma EQM. Ela quase foi de arrasta para cima e não foi. Já tinha 19, viveu mais um ano. Aí o intestino dela inflamou num nível assim gravíssimo. E eu fiquei assim, será que é o remédio da artrose que eu dei que causou isso no intestino dela? O que eu fiz de errado? Que ela está morrendo? Culpabilização, né? É a primeira coisa quando vem a doença e a morte. Então, essa história do cuidado que a gente faz em vida é uma prevenção para um luto complicado. Validar o sentimento, exercitar uma escuta ativa, absorver a subjetividade, entender que, para além de sinais e sintomas clínicos, de diagnósticos e de terapêuticas direcionadas para a doença, que são, sim, fundamentais, há um indivíduo doente, há uma família vivendo uma experiência com essa doença, que repercute em sentimentos,
culpa, tristeza, saudade, arrependimento, incerteza, frustração, desconfiança, sentimentos variados. Ideias a respeito do que está acontecendo. Será que foi o remédio que eu dei para artrose que atacou o intestino? Será que é porque eu não dava sachê que ele ficou doente renal? E nada disso aparece nos exames. Outro dia a pessoa me falou assim, doutor, esse hemograma que o doutor está coletando, vai aparecer o nível de saudade que eu vou sentir quando ela não estiver mais aqui? Ou a pessoa te pergunta, quanto tempo ele tem? E você se apavora. Essa pessoa está dizendo assim, eu tenho pensado sobre a morte. E está insuportável, eu quero falar sobre isso. É um convite. Doutor, sabe que tem hora que eu olho, eu acho que ele não está respirando, eu achei que ele tinha morrido. Aí você fala, deixa disso, boba. Imagina, olha aí, ó. Estamos fazendo tratamento, seja otimista. Você podia trocar por, nossa, você deve ter sido um susto a hora que você pensou isso. Você quer, como é que passou na sua cabeça se tivesse acontecido? Quer falar sobre? Ai, doutor, eu achei que foi um alívio, porque é isso que eu queria. Eu queria que ele morresse em casa. Eu não que... E assim, eu não queria ter que fazer aquela coisa lá, sabe? Então, você gostaria que a morte fosse em casa? Como é que é isso para você? Você já perdeu algum animal em casa? Você já viu a morte de frente? O que você pensa sobre isso? Né? Tudo isso é cuidado. Tudo isso é remédio também. Remédio não é só medicamento. Né? E isso não é menos importante. Na verdade, diante da inexorabilidade da morte, diante da doença ameaçadora da vida, a pessoa vira para você e fala assim: mas eu tenho fé de que vai acontecer um milagre. Aí é outro momento que você palpita e fica: ela está em negação, ela não está aceitando. Claro que ela te disse que tá. Quando ela te disse eu tenho fé no milagre, ela te disse assim: doutor, eu já saquei que vocês aqui nesse plano não sabem, não controlam mais as coisas. Então eu estou esperando lá de cima. Ela tá te dizendo que ela entendeu, né? E aí você vai dizer assim, não, mas olha, ela sabe, não precisa ficar enfiando a faca no peito, né? Você pode também trocar isso por, se acontecer um milagre, a gente não vai ficar nem um pouco triste. Vou ficar feliz também, né? Mas se não acontecer, nós estamos aqui. Para o que der e vier, nós estamos juntos. Você não está sozinha nessa. E aí esse animal morre. E aí é mais insuportável ainda essa dor toda. A gente não sabe o que fazer, né? A gente não pode ficar triste. No story tá todo mundo feliz, tá todo mundo viajando, tá todo mundo bem. Ai, que chato ficar postando essas coisas deprê. Se postar coisa deprê, ninguém tá interessado na tristeza. Então a gente fala, mas pensa que você fez tudo de bom, pensa que você tem os outros, pensa que agora ele descansou. Ela não quer pensar nada disso. A única coisa que está passando na cabeça é que eu queria que tivesse aqui, não está mais. Então, eu vou legitimar isso. Sinto muito que você esteja passando por isso. Eu não posso imaginar o tamanho dessa dor, mas deve estar doendo muito. Eu estou aqui para você também nesse momento. E aí você vai ser espaço para o outro. Diante dessa dor, você vai se fazer presente. Uma vez, um paciente meu morreu durante a cirurgia. Eu estava no atendimento, vieram me chamar, falaram, Vini, precisamos falar com ela, você vem junto? Na verdade, a gente tinham falado com ela e a pessoa estava chorando muito. E ficou todo mundo assim, o que a gente faz com alguém chorando? Chama o Vinícius. Aí depois o cirurgião veio me falar assim, eu quero fazer esse curso aí do Vinícius de comunicação, viu? Porque eu não sei o que ele falou no ouvido da mulher, que ela engoliu o choro na hora, ela se calou. E aí o segredo da história é assim, o que eu falei no ouvido dela? Nada. Né? Eu dei um abraço e deixei ela chorar e fiquei quieto. E esse silêncio, na verdade, não é que eu não disse nada, eu menti para vocês, né?
porque não existe neutralidade na comunicação, não existe não se comunicar. O meu silêncio, o meu abraço, a minha ida até lá naquele momento estavam dizendo: essa sua dor é uma das maiores. Eu sinto muito que você esteja passando por isso. Eu estou aqui com você nesse momento. E eu não vou te dizer nada, não vou te dizer, pensa que ele descansou, pensa que você fez o melhor, você tem outros para cuidar, seja forte, porque qualquer coisa que eu te disser está minimizando a sua dor. Então eu me calo e me faço presente. Né? Pode ser uma mão no ombro. Né? Eu não vou dizer assim, eu vou sair para buscar uma água para você. Né? Eu estou aqui. Né? No outro dia eu ligo, estou me fazendo presente. Né? Outro dia aí a moça me escreveu assim: doutor, você disse que se precisasse de ajuda, você conhecia psicólogo para indicar, eu acho que eu estou precisando. Você podia me passar os contatos? Falei assim, claro, vem aqui amanhã, eu vou fechar um horário na minha agenda para a gente conversar, aí eu te passo os contatos. Isso não é despretensioso, isso se chama consulta de luto. Né? É uma consulta não cobrada, que é uma busca ativa de se fazer presente na vida do outro, de possibilitar revisitar a história do cuidado, de possibilitar ver se ficou qualquer coisa ali nessa história. Ai, doutor, sabe o que eu fiquei chateada? Que eu vi que cortaram as unhas dela na internação. Ela é tão boazinha, ela não faz mal a ninguém. Eu vou dizer assim, não, mas isso aí, não, valida. Fala, olha, sinto muito que você ficou chateada. Acho que não imaginavam que isso fosse ser algo que fosse ter te chateado, mas obrigado de você ter tido a clareza e de trazer isso e vir falar. Com isso eu estou dizendo, não guarda, não fica pensando caraminholas na sua cabeça. O que tiver de caraminholas passando aí, será que foi o remédio da artrose, que sei o quê? Traz, eu estou aqui, continente, para te ouvir e para te responder com sinceridade. Né? Então eu digo, obrigado de você ter falado isso. Né? E vamos conversar sobre isso. E aí eu disse para ela assim, mas também faz uma semana, né? É, é natural que você esteja triste. Aí ela ficou assim. Falei, que foi? Ela falou assim, faz só uma semana. Eu falei, não foi na terça-feira? Ela falou, é mesmo. Nossa, para mim parecia que eu tô assim há meses. Não, mas é só uma semana, então acho que não é grave, né? Eu tava com medo de que eu nunca mais ia conseguir sentir felicidade. Então acho que tá tudo bem, né, doutor? Eu falei, eu acho que sim. E se precisar, a gente conta com os psicólogos. Né? Então, quando o professor pediu para falar o tema da aula, eu coloquei como aconselhar. Isso é uma estratégia, uma técnica chamada aconselhamento em luto. Eu não faço psicoterapia. Mas eu preciso mandar para terapia qualquer um que está triste, né? A história de patologizar. Ela não está doente, ela não está com um problema, ela está triste e é legítimo. Então eu só preciso ser humano, ser uma alma humana diante de outra alma humana, com técnica. Eu não tirei isso da cabeça, eu estudei, eu aprendi como fazer isso. Né? E aí, então, o veterinário, né, quando ele saca que todas os conhecimentos tecnicistas são indispensáveis, mas é só o começo da história e que não é suficiente, né, que eu preciso. Tem algo de bom nisso. Né? E sem positivismo tóxico, há beleza em meio à dor e à tristeza. Porque se for só dor, tristeza e ranger de dentes, também perde o sentido. Né? Mas muitas vezes pode haver beleza na morte, sem romantizar. Né? Então, quando posso ter algum aprendizado, alguma clarificação, algum crescimento, né?
E eu, como profissional, assim, olha, eu não preciso me sentir frustrado, então, porque a doença é incurável e eu não sei mais o que fazer. Porque se a doença é incurável, há sofrimento. E onde há sofrimento, há demanda por cuidado. Então, quanto mais incurável for, mais necessidade de cuidado tem. Então, não é que eu não tenho mais o que fazer, eu tenho mais o que fazer. Eu tenho muito a fazer. Há dor e sofrimento, eu preciso cuidar. E aí eu preciso aprender, angariar recursamento para saber que o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. Né? O que eu faço diante da questão da terminalidade? O que me cabe enquanto médico? Ai, Vinícius, mas eu não sou psicólogo. Não, mas você é gente. E sim, você é médico e colocou lá a plaquinha médico, significa que você está dizendo assim, se você vinde a mim, você que está com dor e sofrimento. Como é que você vai se espantar que a pessoa veio com dor e sofrimento? Porque se for só para cuidar de doença, a inteligência artificial já faz isso muito melhor. O algoritmo da inteligência artificial faz diagnóstico muito melhor que você. E planejamento de tratamento. Né? Isso é um pensamento algorítmico. Agora, a inteligência artificial não vai saber auscultar a alma nas suas profundezas. Né? O Rubem Alves diz, escutar o silêncio entre a não palavra, o interstício das palavras, né? E acolher o outro na sua individualidade, na sua completude, na sua complexidade, na sua integralidade biopsicossocial e espiritual. A pessoa diz assim, não é justo ele passar por isso. Ele só sabe fazer dar amor, não faz mal a uma mosca. Por que essa doença ruim tinha que acontecer com ele? Ela não está te pedindo a resposta, ela está se revoltando com a vida, com o universo, com Deus. Isso é um sofrimento. Recentemente a mulher me disse assim, né? Diante de um cuidado de uma gatinha que tem um quadro de câncer, eu olho para ela e vejo o meu marido. Está acontecendo igualzinho. Eu não consigo encarar ela porque eu vejo o meu marido. O remédio que você deu melhorou a dor dela, mas não é suficiente. Nenhum remédio que você dá faz eu me sentir melhor. Então isso é uma dor na alma que a morfina não tira. E eu disse para ela, então você está me dizendo que há um sofrimento aqui que não é da minha alçada. E eu não estou dizendo que ele não é da minha conta, mas que não é da minha alçada. Então a gente precisa, mas ele precisa ser cuidado também. Então, além do remédio que eu passo para ela, a gente precisa buscar outros recursos para cuidar desse teu sofrimento. Né? E existe ali um luto não elaborado, sendo revivido. Né? Isso precisa de cuidado. Como eu vou olhar para isso e dizer, não tem nada que fazer, essa gatinha está com câncer, não tem mais o que fazer. Falei demais. Muito bom, meu caro, excelente. Estamos todos aqui encantados com a tua fala. Muito bom. Tem outras perguntas, mas acho que eu vou pedir licença. Acho que a Thaís Cristine traz uma questão importante, que é exatamente o sofrimento do veterinário. Tá? Mas eu acho, Thaís, que depois o Vinícius colocou o contato dele aí no Instagram, tá? Então, se vocês puderem depois, essas perguntas que a gente não vai conseguir atender aqui, se vocês puderem depois entrar em contato com o Vinícius, tá? Tem outra questão que a Esther trouxe, Vinícius, que eu acho que é importante para a profissão, que são os processos, né, judiciais, né, dessas pessoas inconformadas, digamos assim, com a questão, enfim, a culpabilização do profissional, né? Acho que é outra questão que a gente pode eventualmente também no futuro abordar, mas daí fica a sugestão da Esther também entrar em contato com você, se possível, tá? Se você não se importar depois de responder para ela. Porque eu queria, antes da gente encerrar, eu queria uma questão bem prática, que eu gostaria de pedir para você trazer para nós sugestões práticas, assim, em termos de leitura,
cursos, autores, enfim, o que você pode sugerir para a gente, para que os colegas possam ir atrás de mais informações, entendeu? Pode ser livros, você citou vários autores, vários pensadores aí, mas se você puder dar algumas sugestões de onde buscar mais esse preparo, mais informações nesse sentido. Até também, eu queria que você falasse um pouco do curso que você participa, que você oferece. Então, assim, onde que a gente pode buscar mais ferramentas nesse sentido? Bacana. E aí depois a gente pode encerrar. E aí, pessoal, peço desculpas, tá, para a gente não conseguir responder todas as questões, mas vocês se comuniquem depois aí com o Vinícius, por favor. Já que você citou, professor, muito brevemente, vale a gente fazer uma reflexão, porque essa questão da Esther se aplica para todo mundo. Eu costumo brincar, dizer assim, que eu nunca li em nenhum livro de medicina interna ou de cirurgia, tem uns boxzinhos assim no capítulo do livro, por exemplo, indicações de fazer uma cirurgia tal, né, que não está em nenhum box de nenhum livro que o motivo de indicar qualquer tratamento, cirurgia, exame é evitar processo. A gente não faz conduta para evitar processo, né? E aí, então, se a gente pensar numa bioética principialista, que é uma das variadas escolas de bioética, né, que se sustenta em princípios basilares bioéticos, quais sejam o princípio da autonomia, da beneficência, da não maleficência e da justiça, né? E eu pensar em cada ato meu, se eu estou respeitando a autonomia, né, beneficência, não maleficência, justiça, se eu estou sendo imperito ou negligente, né, isso deve guiar a minha conduta, não a vontade do outro ou a reação do outro de fazer processo, porque se eu passo a realizar uma prática judicializada, eu vou indicar porque vai que se falar que eu não indiquei depois... A tua indicação, você devia ter medo de outra coisa, que isso ainda não acontece, mas vai acontecer, né? Se a tua indicação ela não cabe para aquele paciente, aí você diz assim, meu papel é indicar, você que decide, se quiser tentar é por sua conta em risco. Não, não é por sua conta em risco, nós estamos decidindo isso junto. Então, se você indicou também algo que depois eu achei ruim, isso também é motivo de falar, peraí, vocês passaram do limite, vocês foram algo que depois eu vi que não fazia sentido. Não, mas a gente indicou, porque assim, é teu direito ter as opções. O limite da autonomia de tomada de decisão do cliente, vamos chamar assim, é a indicação técnica. Se não há indicação técnica, você pode espernear, eu não vou fazer, né? Porque você quer. Então, onde que a gente melhora muito, diminui muito o conflito? Porque, assim, ser processado, você pode ser processado todo dia, um monte de vezes. Ser condenado é diferente, né? E onde é que você melhora muito isso? Já falamos hoje um monte, comunicação. A comunicação, depois de assim, nos primeiros anos de formado, as suas maiores dificuldades são técnicas. E essas dificuldades técnicas nunca vão zerar, mas vão diminuir, à medida que você ganha horas de voo. As questões relacionais, comunicacionais, vão ser as mais difíceis. Então, uma cirurgia, uma técnica cirúrgica, se você já fez 100 vezes, a 101 você faz de olho fechado. Comunicar uma má notícia, se você já fez 1000 vezes, a 1001 é nova. E até a questão, pensando na judicialização do termo, o termo, no fim das contas, é uma oficialização, uma consumação do que nós combinamos aqui. Agora, se a minha comunicação foi de ameaça, de desamparo, a decisão é sua, é por sua conta em risco, meu papel é fazer isso. Essa é uma comunicação de desamparo, né? Mas não é o termo, né? Então, fica essa coisinha aí para a gente pensar. Atualmente, o curso que eu estou aberto, estou começando a montar a turma do ano que vem, é um programa de mentoria, é uma turma restrita, né?
de veterinários que eu vou orientar, né? Eu tenho uma turma em andamento, essa vai começar, a próxima começa no ano que vem. Então, a gente tem aulas sobre temáticas dos cuidados paliativos, fundamentos e princípios dos cuidados paliativos, comunicação, manejo de dor ou de outros sintomas, manejo do paciente em final de vida e luto, né? Então, a gente tem aulas, discussão de casos e orientação profissional do mentorado, né? Orientação de carreira, orientação de como inserir a prática de cuidado paliativo na tua rotina, no teu serviço, né? E tem planejamento futuro aí de vir em outros cursos, mas atualmente eu estou com outros projetos e esse da mentoria, lá no Instagram vocês ficam conhecendo. Eu citei o Parques tem um livro incrível que é chamado Amor e Perda, né? Nessa ideia de que o luto é o preço que se paga por amar, né? Tem esse livro do Parques. No Brasil, a maior referência de estudo do luto é a professora Maria Helena Franco, da PUC de São Paulo. Ela tem um livro chamado O Luto no Século XXI. E tem um livro que saiu o segundo volume agora, de bioética e cuidados paliativos, que aborda várias temáticas de luto e, inclusive, tem um capítulo da Francis e meu sobre o luto no contexto da medicina veterinária, né? Tanto da família do animal quanto o luto do profissional. Então, tem um capítulo nosso nesse livro chamado Bioética e Cuidados Paliativos, da Luciana Dadalto, que é uma advogada que estuda questões de bioéticas e fim de vida, e a Úrsula Guirro, que é uma médica paliativista. E aí vocês podem também acompanhar, por exemplo, eventos da Associação Brasileira Multiprofissional de Luto, a ABM Luto, né? O Instituto Quatro Estações e o Instituto Entrelaços são boas escolas de formação em luto, especialmente para psicólogos, mas eventualmente pode ter cursos interessantes ali para não psicólogos. Acho que já tem um bom material aí para quem... Tem uma boa leitura já aqui. Muito bom, meu caro. Então, assim, só nos resta te agradecer, né? Claro, a gente vai ficar com a sensação de gostaríamos de mais, mas isso é positivo também. Tinha várias coisas aqui que eu gostaria de conversar sobre a escuta ativa que você falou, né? Que é algo importantíssimo, que é até a questão do setting, né? Do consultório, a questão do silêncio, a questão da empatia, enfim, vários aspectos aí. Mas, devido ao adiantado da hora, a gente vai ter que te convidar para outra conversa, outro dia. Mas, meu caro, é o seguinte, aqui é sempre o nosso convidado ou convidada que faz o encerramento, tá? Então, eu vou me despedir de todo mundo. Eu queria agradecer a todos e todas vocês que estiveram aqui, um agradecimento especial para a nossa equipe que faz os diálogos, então a Isadora, a Vanessa, a Ju, a Juliana, inclusive foi tua colega de turma, se não me engano, a Juliana Paz, tá? Então, queria agradecer a todo mundo que nos ajudou a organizar aqui, tá, pessoal? Obrigado. E obrigado a todos vocês que ficaram aqui com a gente até agora. Os comentários foram muito legais, uma pena a gente não conseguir cobrir todos, tá? Mas ficaram registrados, as pessoas leram, então, várias contribuições foram acontecendo aí no nosso chat, isso enriqueceu bastante. E a você, meu caro, só dizer que estou muito orgulhoso de você, a gente fica muito feliz quando a gente vê um aluno assim, né, dando esses voos aí super bem colocado profissionalmente, realizado, né, fazendo muitas coisas legais na profissão, então a gente, como professor de vocês, fica muito feliz com isso. Então, parabéns pela tua carreira, né, pelo que você se tornou e que ainda vai se tornar, é claro. Muito obrigado por ter estado conosco e a palavra é sua para você fazer o encerramento, com a sua mensagem final. Obrigado, professor. Estou me sentindo no Provocações agora. Obrigado. Eu sou, assim, um grande entusiasta da educação, um grande entusiasta da medicina veterinária e de educar, de nos educarmos enquanto médicos veterinários para exercermos de forma cada vez mais completa, ética, responsável e tecnicamente e amorosamente essa profissão que é uma das mais lindas e uma das mais difíceis. E então eu me emociono quando eu posso contribuir, voltar
num encontro com alguém que participou da minha formação, né, a voltar a ter contato com a escola. A gente tem mais de 100 professores na escola e às vezes os contatos podem parecer assim pequenininhos e talvez até insignificantes, mas por valorizar muito a educação, eu tenho uma gratidão assim infinita e desmedida pela Universidade de São Paulo, pela FMVZ e por cada um dos professores que contribuiu sim e não foi nada insignificante, né, na formação em quem eu me tornei hoje como profissional. Quando o professor diz que ficaria horas aqui conversando, e eu também ficaria, significa que foi bom. Né? E é por isso que é aquela história lá do Parques, é por isso que a gente fica triste que acaba. Né? E é aí que eu digo que a beleza, né, na morte, né, a oportunidade de ter vivido coisas positivas, né, até a última respiração de um indivíduo, né, a gente pode estabelecer relações significativas, fortalecer relações que já são significativas e que nos transformam e nos impactam para sempre. Então, embora seja assim, bastante difícil sentar para tomar café com a morte todo dia, né? E eu não tenho uma postura de alguém que romantize, que acha legal e que se acostuma e que acha ok a morte, né? Não, mesmo tendo crescido, acreditando que quando esse corpo aqui falecer, eu sigo vivo, não tenho a menor vontade de morrer, nem de que quem eu amo morra logo, né? Mas sim, a gente como cuidadores pode transformar essa experiência de honrar, dignificar e validar a vida, de modo que a gente também está salvando aquela história, né, de um livro que termina de uma forma sem sentido. Então, você não salvou aquela vida biológica, mas você salvou aquela história. E é um prazer estar aqui com vocês. Continuamos o nosso bate-papo pela vida, no Instagram, nos cursos, quem quiser. E, professor, vamos escrever. Eu morro de vontade de escrever e a vida e a correria do dia a dia me bloqueiam. Então, como você também pira nas subjetividades, quem sabe a gente produz material aí para publicar que a nossa literatura carece tanto, né? Estamos sempre à disposição de vocês. Sempre digo, né? Os nossos alunos são eternos clientes e não pagam nada, né? O que é melhor. Então, assim, conte comigo sempre se eu puder te ajudar em alguma coisa, tá bom? Obrigado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, Vinícius, mais uma vez. Obrigado para todo mundo. Fiquem bem, fiquem em paz e até uma próxima. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, boa noite, bom descanso. Boa noite.